Boa noite, estamos iniciando mais um programa Graça Lemos. E hoje o nosso entrevistado é o professor Tenório. O professor Tenório, além de professor da Unesp, ele é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo e hoje já aposentado, como professor da Unesp, mas recontratado como professor pesquisador. Tamanho é o conhecimento do professor Tenório nessa área de veterinária. Boa noite, professor. Boa noite, Graça. Boa noite aos seus telespectadores. Estamos às ordens para você tirar suas dúvidas e esclarecer os seus ouvintes. Professor, além de ser um doutor, professor de veterinária na Universidade de Jaboticabal, você também tem uma paixão muito grande pela festa do peão, pelo rodeio no Brasil. Sim, o rodeio envolve muito folclore, muita tradição, e eu gosto muito disso, Meu avô era do tempo do Lampião lá no Nordeste, aliás, foi o repentista preferido de Lampião. Então isso vem mais ou menos da minha família, ele era sanfoneiro, repentista, e eu gosto muito e procuro preservar isso através das minhas atividades, dos meus filhos, E nada melhor que a festa do peão de Barretos para a gente preservar essas tradições, Você, professor, você vinha à festa quando nem se falava ainda em pesquisa científica, sobre os animais. Você já vinha com uma turma de alunos e você é pioneiro nessa parte de pesquisa do CEDEM, da defesa dos animais de uma forma coerente, Exato. Na verdade, Graça, existem todas as atividades humanas ou com animais, existe aquilo que é bem feito e aquilo que não é bem feito. Então eu acho que é possível se fazer um rodeio sem agressão aos animais. E há muitos anos que eu venho a Barretos, tal, etc. E teve mais ou menos em 1997, surgiu dentro da própria Universidade de São Paulo, lá em São Paulo, na USP, uma dúvida com relação ao CEDEM. Um professor falava uma coisa e outro professor falava outra. O que falava que o CEDEM não provocava dor era um professor especializado em grandes animais, dizia que o CEDEM não provocava dor nenhuma. E uma professora de anatomia animal morto. Esse professor não estudava dor e teimava em dizer que provocava, por questões emocionais, Então, a Unesp foi provocada para esclarecer isso aí. Nós coordenamos esses estudos do CEDEM a partir de 1997, com professores de Jaboticabal, da Universidade do Colorado nos Estados Unidos, que são autoridades realmente no assunto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina Humana. E esse trabalho concluiu que o CEDEM realmente não tem nada a ver com dor. Então, E esse trabalho é o primeiro, é o primeiro do mundo. No mundo. Professor? Tanto é que nós fomos agora, semana passada tivemos no Canadá, lá reunido com o Dr. Pajor, que é um PhD da Universidade de Calgary, e estivemos com a ministra do Exterior lá também, que está interessada nesses estudos, e pudemos demonstrar que, com relação a isso, eles não precisam se preocupar, porque lá também as entidades, elas fazem uma pressão muito grande. Aí eu expliquei para a ministra o seguinte, que na verdade a pressão é por causa da prova do laço, não é do rodeio em si. Porque a prova do laço é uma coisa que obviamente é agressivo, muito agressivo contra o animal, tanto é que isso acabou aqui em Barretos, está acabando isso em Americana. Já comecei um trabalho também nos Estados Unidos para mudar isso lá, e no próprio Canadá também começaram já a partir dessa ideia a parar com a prova do laço, mas o CEDEM em si, ele não faz nada para o animal não ser cócegas. Tanto é que o animal sem o CEDEM, ele pula sem o CEDEM. O animal pula não é por causa do CEDEM, é para tirar algo que está no lombo dele. Correto. Na verdade, se você solta o animal sem CEDEM com um peão em cima, ele pula também. Só que ele pula reto, um chamado pulo do sapo que a gente fala. Aí qual é a função do CEDEM? Fazer o animal zigue-zaguear, dificultar a vida do peão. Então pode ficar tranquilo, pesquisadores que pensavam de forma contrária, cientificamente já concordam com a gente, de que o CEDEM provoca cócegas, não tem nada a ver com dor. Olha, e você leva essa discussão, esse conhecimento, que você desenvolveu aqui no Brasil e muda comportamentos no mundo. Hoje a sociedade é globalizada e o conhecimento também, professor? Sim, não tenha dúvida. Hoje você
está aqui, daqui 30 segundos está lá nos Estados Unidos conversando com alguém através da internet aí, né, se vendo, tal, etc. Então, nós já fizemos muitas revisões bibliográficas a respeito desses assuntos, e o primeiro trabalho do mundo, realmente, é esse da Unesp, publicado em 2000. Encontramos recentemente um segundo trabalho publicado em 2005 de um professor da Alemanha. Por sinal, eu teria que ir lá, devo ir proximamente até a Alemanha também, para demonstrar alguns equívocos que tem no trabalho dele. Porque ele fala que o sedem provoca dor no animal, só que ele trabalhou com sedem de couro em cavalo. O sedem de couro em cavalo não é permitido, porque machuca mesmo. Algo que machuca, que é óbvio, não precisa nem, né? Não precisa nem pesquisar. Mas como ele faz parte de uma entidade protetora de animais, eu não sei, eu quero sentar frente a frente com ele para explicar, falar para ele, olha, isso aqui não pode no Brasil, não pode em lugar nenhum do mundo. Está implícito que machuca o animal se usar um sedem de couro em cavalo. Né? Então, essas esclarecimentos, porque existe um problema muito grande com entidades protetoras de animais, porque existem entidades protetoras, como em toda atividade, viu? Não estou atacando aqui a entidade protetora. Entidades sérias e aquelas que não são sérias. Existem aquelas que querem realmente proteger o animal, existem aquelas que querem obter lucro financeiro com a atividade, fazendo de conta que está protegendo o animal. Porque você vem de uma área que você procurou a sua profissão justamente porque você gosta, né, de animais, você tem uma ligação afetiva com os bichos. Né? E os independentes sabem muito bem que comigo tem que andar direito. Se tiver errado, eu paro, eu chamo a polícia ambiental, comigo não tem... Olha, Graça, eu sou, antes de mais nada, médico veterinário. E as entidades protetoras, pelo menos a grande maioria delas, entendeu isso hoje em dia. Porque como eu sou membro honorário do clube, havia uma dúvida, dou toda a razão de que minha conduta seria parcial. Hoje não, hoje entende que comigo não pode ser quem for. Se estiver agredindo um animal, eu vou em cima mesmo e, na verdade, isso os independentes estão bem conscientes disso. Não façam nada errado, porque se fizer... O barulho comigo é grande. E, aliás, não é só os independentes, né? Não, todo mundo. Eu já enfrentei peão eu já peguei 9 soldados, fui tentar prender um peão que tinha matado 2 indivíduos no Mato Grosso, eu montava com um revólver debaixo do colete. Eu fui lá com a nova polícia, porque eu achei que ele estava usando um meio escuso contra o animal na hora de montar. Foi aqui em Itaiaçu, né? O pessoal ali testemunha disso. Próximo aqui, uma cidade da nossa região. Então, né? Eu não tenho. Antes de mais nada, eu sou veterinário. Quanto a isso, pode ficar tranquilo que... Né? O Tenório, doutor Tenório, né? E falando também, assim, na parte da festa do peão, você também, neto de repentistas, né? Você também já brincou, como diz o ditado, muito nessa parte também? Já. Veja bem, eu sempre gostei de música, violão, viola, dos Tião Carreiros da vida, né? Então eu sempre participei de fazer uns versos de rodeio para dar para os locutores falarem, essa coisa toda, né? Ajudava também, sim, né, de vez em quando criação. pegava o microfone lá e falava algumas coisas lá, a poesia do João Pacífico, a poesia das cobras lá, e o povo gostava. Qual é a poesia do João Pacífico? A poesia do João Pacífico, eu não sei se eu me lembro bem, mas diz mais ou menos assim: talvez você não conheça o veneno que as cobras têm. Tem cobra que quando dá o bote balança o guizo também. É a cascavel traiçoeira que na hora que vai picar, balança o guizo contente avisando que vai atacar. O urutu de ruína se manifesta. É uma cobra tão venenosa que traz uma cruz na testa. O jaracuçu, Deus o livre quando ele chega a pegar. Ele deixa a marca dos dentes e a cicatriz no lugar. E eu te confesso, por essas cobras todas já fui picado. Cascavel, caninana, urutu aquele malvado. De todas eu me livrei, pois para esse veneno amargura existe um contraveneno, por isso tudo se cura. Mas tem uma cobra de Barretos, cabocla desse sertão, que traz o veneno nos olhos e me atacou no coração. Dessa cobra um dia eu fui picado. Picado, talvez por maldade, e ainda trago no peito o veneno da cicatriz da saudade. Que bacana! E esclarecendo aqui, né, Tenório, que a tua mulher, você conheceu ela em Barretos ou Monte Alto? Não, eu conheci Monte Alto, mas ela é de família também de Barretos. De Barretos, meu sogro, né, morou muito aqui, a Corrar, o Caetano, né? A Corrar é a irmã da minha concunhada, né? Para quem mandamos, assim, um abraço especial, porque é gente do bem, gente finíssima. Onde eu tive a oportunidade de conhecer um grande médico
veterinário que é o seu marido, conheci, e realmente é um grande médico veterinário. O Dr. Fernando é uma pessoa muito séria, muito responsável nessa área. Eu fico satisfeito de ter conhecido. E nós agora, né, depois de uma poesia maravilhosa dessa, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Continue com a gente.